Além de ser um homem que fez história na televisão brasileira, Silvio Santos era conhecido por sua visão estratégica e inteligência. Por isso, muitos se perguntam: como Silvio Santos conseguiu dividir uma fortuna estimada em cerca de 6 bilhões de reais sem transformar a própria família em uma guerra pública? Essa é a dúvida que tomou conta dos bastidores da televisão brasileira depois que os detalhes da herança começaram a aparecer. E quanto mais informações surgem, mais fica claro que ele planejou absolutamente tudo antes de morrer. Enquanto muitas famílias bilionárias acabam destruídas por disputas judiciais, Silvio Santos decidiu resolver a sucessão ainda em vida. O objetivo era simples: impedir brigas entre as filhas, proteger o SBT e garantir que o grupo empresarial continuasse funcionando normalmente sem depender da presença dele. E quando a gente fala em grupo empresarial, estamos falando de um império gigantesco. Além do SBT, a fortuna envolve Jequiti, empresas financeiras, imóveis milionários, hotelaria de luxo, participações empresariais e patrimônios espalhados até fora do Brasil. Só o patrimônio estimado já colocava Silvio entre os empresários mais ricos da televisão brasileira. Mas aqui entra o detalhe mais importante dessa história. Silvio Santos não dividiu apenas dinheiro, ele dividiu poder. Cada uma das 6 filhas recebeu cerca de 100 milhões de reais diretamente em conta. Só aí já estamos falando de aproximadamente 600 milhões de reais distribuídos apenas em dinheiro vivo entre as herdeiras. Só que o verdadeiro jogo estava nos bastidores. Então vamos conhecer mais sobre como foi essa divisão? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para continuar acompanhando e sabendo tudo. Cíntia Abravanel. A filha mais velha, Cíntia Abravanel, recebeu 100 milhões de reais e também ficou ligada ao tradicional Teatro Imprensa, em São Paulo, espaço cultural que já administrava havia anos. Diferente das irmãs mais conhecidas da televisão, Cíntia sempre teve perfil artístico e discreto. Ela praticamente construiu a vida longe das câmeras, focada em arte plástica e atividades culturais. Agora pensa comigo, faz sentido colocar alguém com perfil artístico comandando uma emissora inteira? Provavelmente não. E Silvio parecia entender isso perfeitamente. Silvia Abravanel. A segunda filha, Silvia Abravanel, também recebeu cerca de 100 milhões de reais e participação em áreas ligadas ao SBT e outras empresas do grupo. Silvia já tinha experiência na televisão, principalmente no entretenimento infantil, comandando programas como o Sábado Animado durante muitos anos. Além da televisão, Silvia também ficou conhecida pelo envolvimento com fazendas, cavalos e negócios pessoais ligados ao estilo de vida rural. E aqui existe um detalhe curioso. Mesmo sendo uma das filhas mais populares do SBT, ela não foi escolhida para liderar o conglomerado principal. E honestamente, isso surpreendeu muita gente. Porque a verdadeira escolhida para assumir o comando do império foi Daniela Beirute. Daniela Beirute. Daniela também recebeu os mesmos 100 milhões de reais das irmãs. Só que além disso, herdou algo muito mais poderoso: a presidência do SBT e o controle estratégico da operação. Durante anos, Daniela trabalhou silenciosamente nos bastidores. Enquanto outras irmãs apareciam diante das câmeras, ela participava diretamente das decisões empresariais, negociações internas e planejamento da emissora. Na prática, Daniela virou a herdeira executiva do grupo Silvio Santos. E isso explica muita coisa. Silvio parecia saber que televisão não sobrevive apenas de carisma. Precisa de gestão, visão empresarial e capacidade de adaptação. Foi justamente Daniela quem participou das modernizações recentes do SBT, das mudanças de programação e da tentativa de atualizar a emissora para competir em um cenário dominado por internet, streaming e redes sociais. Agora me responde uma coisa: será que Daniela já vinha sendo preparada há anos para esse momento? Porque olhando toda a estrutura da sucessão, parece exatamente isso. Patrícia Abravanel. A quarta filha, Patrícia Abravanel, também recebeu cerca de 100 milhões de reais e acabou assumindo a parte mais emocional do legado do pai: a televisão diante do público.
Hoje, Patrícia ocupa o espaço dominical mais simbólico da história do SBT, justamente no programa que carregou o nome de Silvio Santos durante décadas. Com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, ela virou o principal rosto da família na mídia. Só que existe uma diferença importante aqui. Patrícia representa imagem, carisma e continuidade artística. Já Daniela representa comando empresarial. E talvez essa tenha sido uma das jogadas mais inteligentes de Silvio Santos: separar emoção de administração. Além disso, Patrícia vive em Santana de Parnaíba, em um dos condomínios mais luxuosos da região metropolitana de São Paulo. Casas semelhantes por lá podem ultrapassar facilmente valores próximos de 10 milhões de reais. Rebeca Abravanel. A quinta filha, Rebeca Abravanel, também recebeu os mesmos 100 milhões de reais e ganhou um papel estratégico dentro da Jequiti, uma das empresas mais lucrativas do grupo. Rebeca sempre teve facilidade enorme de comunicação com o público e forte conexão comercial com a marca. Por isso, muita gente acredita que ela foi preparada justamente para fortalecer a expansão da Jequiti nos próximos anos. E sinceramente, faz bastante sentido, porque a Jequiti se tornou uma das áreas mais lucrativas construídas por Silvio Santos fora da televisão. Renata Abravanel. Já a caçula, Renata Abravanel, talvez seja a mais misteriosa de todas. Renata também herdou cerca de 100 milhões de reais, mas o papel dela dentro da família vai muito além disso. Formada em administração nos Estados Unidos, ela sempre atuou longe das câmeras, focada diretamente na gestão financeira do grupo. Com a morte de Silvio, Renata passou a ter responsabilidade sobre áreas administrativas, financeiras e até operações ligadas ao resort de luxo Jequitimar, no Guarujá. Nos bastidores, muita gente afirma que Silvio enxergava nela o perfil mais racional da família. Ou seja, enquanto Patrícia virou o rosto público, Daniela assumiu o comando estratégico e Renata ficou ligada à estabilidade financeira. Agora olha como isso parece uma verdadeira estrutura empresarial familiar. E ainda falta falar da pessoa que talvez tenha recebido a parte mais poderosa de toda essa história. Iris Abravanel. A esposa de Silvio Santos recebeu 50% de todo o patrimônio da família. Isso significa que metade da fortuna bilionária ficou oficialmente sob responsabilidade dela. E não foi apenas uma decisão emocional. Iris já participava dos bastidores do grupo havia décadas. Além de autora de novelas do SBT, ela sempre esteve envolvida nas decisões importantes da família e das empresas. Na prática, Iris virou o elo central da sucessão. Inclusive, depois da morte de Silvio, ela entrou oficialmente para listas de bilionários ao lado das filhas. Agora vem uma parte que pouca gente sabia. Silvio Santos também acumulava patrimônio gigantesco nos Estados Unidos. Nos últimos anos de vida, ele mantinha 5 imóveis praticamente na mesma rua em Orlando, na Flórida. Só que documentos dessas propriedades mostraram algo curioso. Inicialmente, os nomes de Cíntia e Silvia ficaram fora de uma parte específica da divisão patrimonial americana. Isso levantou rumores sobre reorganização tributária, proteção patrimonial internacional e possíveis ajustes jurídicos futuros. Ou seja, até a divisão internacional da fortuna parece ter sido planejada estrategicamente. Outros herdeiros. Existe a pergunta que o Brasil inteiro continua fazendo até hoje. Ellen Ganzaroli recebeu alguma herança? Até agora, a família nunca confirmou absolutamente nada. Tudo indica que isso ficou apenas nas brincadeiras clássicas feitas por Silvio Santos ao longo dos anos. Mas, honestamente, tem muita gente que ainda acredita que ele possa ter deixado algum presente reservado fora da estrutura principal da herança. O que você acha disso? Pode ser complicado, não é mesmo? Outro detalhe impressionante envolve os netos. Silvio Santos era avô de 14 netos e 6 bisnetos. Pessoas próximas relatam que ele ajudava constantemente filhos e netos com imóveis, viagens, presentes caros e apoio financeiro. Além disso, existia uma tradição que praticamente virou símbolo nacional: os famosos aviõezinhos de dinheiro.
Segundo estimativas publicadas na imprensa, em alguns momentos da carreira, Silvio chegava a gastar até R$100 mil por mês, distribuindo dinheiro para a plateia durante os programas. E olha que loucura! Até hoje existem fãs que guardam essas notas como lembrança histórica. No fim das contas, talvez a maior herança deixada por Silvio Santos não tenha sido o dinheiro, foi a organização. Enquanto muitos impérios familiares desmoronam depois da morte do fundador, Silvio, aparentemente, passou décadas preparando cada detalhe da sucessão. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão impressionante. Porque até depois da morte, Silvio Santos continua dando aula de estratégia empresarial para o Brasil inteiro. Impressionante! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.